Alô, pessoal, tranquilito no mais? Neste vídeo, você vai entender o porquê do enorme crescimento da integração lavoura-pecuária no Brasil. Você também vai entender porque muitos dizem que essa é a nova revolução tecnológica na nossa agricultura. Quem vai nos falar sobre isso é o Dr. Felipe Carmona. Fique aqui porque vai valer a pena. Estamos aqui com o engenheiro agrônomo Felipe Carmona, que é formado na URGS, tem mestrado e doutorado pela mesma universidade em Ciências do Solo. Ele também trabalhou como pesquisador nas Filipinas, no IRRI, foi pesquisador durante 4 anos do IRGA aqui no Rio Grande do Sul e é sócio fundador da Integrar Gestão e Inovação Agropecuária. Essa empresa trabalha com pesquisa, principalmente em arroz irrigado, soja e pastagens, e tem um ramo em consultoria, em que hoje a Integrar dá uma consultoria para ao redor de 100 mil hectares no Rio Grande do Sul e no Paraguai, com foco em integração lavoura e pecuária. Bem, a primeira pergunta que eu faço ao Carmona é a seguinte: por que esse sistema está sendo adotado e por que ele deve cada vez mais progredir o sistema de integração lavoura e pecuária com ou sem floresta? Por favor, Carmona. Bom, Nelson, boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar participando dessa nobre iniciativa. E, bem, indo direto ao assunto da integração lavoura-pecuária, né, que é um assunto que a gente vem militando já há mais de 6 anos. Aí. O Brasil, na verdade, é um país, do ponto de vista global, que tem o maior potencial para a adoção de integração lavoura-pecuária, né? Segundo projeções da FAO, aí nas próximas décadas o Brasil possivelmente vai ser responsável por ao redor de 40% da produção mundial de alimentos. Então, e a integração lavoura-pecuária vai ser uma das grandes molas propulsoras desse crescimento que o Brasil vai ter no cenário de produção global de alimentos. Nós temos um grande rebanho bovino, nós temos uma quantidade de terras invejável em relação aos demais países produtores e nós temos um clima favorável também para a modelagem de diferentes sistemas de produção que incluam a agricultura, a produção de grãos, aí seja trigo, arroz, soja, milho, com a produção animal, carne de gado, de ovelha, lã, leite, né? E em alguns casos também com a inclusão do componente florestal, né? A integração lavoura-pecuária-floresta, ela responde por um percentual bem menor. Hoje em dia, no cenário dos sistemas integrados, a integração lavoura-pecuária, de fato, é a que assume maior importância hoje. Para se ter uma ideia do crescimento da integração lavoura-pecuária nos últimos tempos, a área de integração no ano de 2005 e na safra 2005 e 2006 era em torno de 1,9 milhão de hectares com esses modelos de produção. E hoje, safra 2018-19, as projeções indicam em uma área de 15 milhões de hectares nesse tipo de sistema de produção. Aí a gente tem os diferentes cenários, né, de produção dentro desse sistema no Brasil. Há uma pergunta que muitos já fizeram, que é a questão se esse é um modelo para todas as regiões do país, ou esse modelo de integração lavoura-pecuária e ou floresta é um modelo apenas para algumas regiões. Na verdade, isso é uma filosofia de produção que é adequada aos mais diferentes biomas que a gente tem, não só no Brasil, mas ao redor do mundo. A gente sabe de relatos de integração lavoura-pecuária no deserto do Saara. Então, no Brasil, pelas suas diferenças climáticas, aí, seus diferentes biomas, a gente tem diferentes possibilidades de adoção da integração lavoura-pecuária no bioma pampa, no cerrado, na caatinga, no semiárido,
no bioma, enfim, na Mata Atlântica, enfim, temos várias possibilidades. Hoje no Brasil, os estados, e aí a gente pode ter uma ideia também com relação aos biomas, onde mais se adota a integração, os estados que têm a maior área em termos de com a adoção de integração lavoura-pecuária e lavoura-pecuária-floresta são Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Goiás, Minas Gerais. Então aí a gente já tem uma ideia dos diferentes cenários de produção com integração que a gente tem nessas diferentes regiões do Brasil. O grande mote, na verdade, o grande trunfo do país em termos de modelos de produção sustentáveis se dá pelo fato de que com a integração lavoura-pecuária bem implantada e bem manejada, a gente tem um potencial tremendo para poupar terra, ou seja, para preservar ou para inibir a abertura de novas áreas para a produção de alimentos e de fibra. E isso, diante do cenário atual de discussão em torno da floresta amazônica, é um trunfo importante para o Brasil, né? Peguemos o exemplo do que a gente tem no Cerrado do Brasil, né? As possibilidades de produção do Cerrado do Brasil. Se a gente for pegar e analisar os modelos mais especializados de produção no Cerrado, por exemplo, produção de soja. Se a gente considerar uma propriedade que produza apenas soja, ela está usando aquele recurso natural, seja o sol, seja o solo, seja a água, por mais ou menos 40% do tempo. Se a gente adotar uma intensificação por meio da integração lavoura-pecuária, a gente pode chegar a 92% do ano com o uso agrícola e pecuário dessa área, né? A gente peguemos o exemplo do sistema Santa Fé, que é um dos mais adotados, onde a gente tem o cultivo de soja precoce na safra, seguido de um milho safrinha, esse milho já semeado em consórcio com uma pastagem, normalmente uma espécie de braquiária, e em se colhendo o milho safrinha, os animais entram no sistema para pastorear, né? Mesmo na época seca, mesmo com escassez de chuvas, essas espécies que têm procedência africana, as braquiárias, elas têm um potencial tremendo de produção. Então a gente tem regiões aí no Brasil com 4, 5 meses de estiagem, e mesmo assim a gente vê os campos verdejando em função daquela braquiária que foi implantada em consórcio com milho, que pode ser usada até lá o mês de outubro, até a entrada de uma próxima safra de soja. Então esse tipo de intensificação, o que se chama de intensificação sustentável. A gente tem aí as premissas básicas da integração lavoura-pecuária, que são plantio direto, a rotação de culturas ou a diversificação e a inserção do componente animal com manejo de pastejo. Aí também entra um fator fundamental, que é o manejo do pastejo, né? A gente tem que trabalhar com o conceito de manejo de pastoreio moderado, para que essa espécie, seja lá qual for a espécie de pastagem utilizada, ela possa se recuperar a tempo e possa produzir o máximo possível dentro daquele período onde ela vai estar sujeita ao pastejo animal. Então, a gente passa de um sistema especializado de monocultivo de soja para um sistema diversificado de muito maior possibilidade de uso. Então, se a gente for considerar hoje que nós temos 59 milhões de hectares, 58, 59 milhões de hectares de cultivos de grãos no Brasil, e em torno de 169 milhões de hectares de cultivo de uso com a pecuária, se a gente usar esses conceitos de produção de intensificação com eficiência produtiva, a gente, segundo as projeções principalmente da Embrapa, a gente tem uma possibilidade de diminuição de mesma produção de grãos numa área, ao invés de ser 58 milhões de hectares, uma área de menos de 10 milhões de hectares, e uma produção de carne numa área de aproximadamente 27 milhões de hectares, ao invés dos 169 milhões de hectares que a gente usa hoje. Ou seja, a gente não precisa avançar sobre novas áreas, a gente precisa intensificar de modo sustentável essas áreas que já estão há muito tempo abertas e que podem produzir 4, 5 vezes mais. A gente tem hoje 27% do território nacional utilizado com agricultura e pecuária. São poucos os países que têm um percentual de área tão pequeno e que produzam tanto.
Mas essa área, se a gente intensificar, a gente chega nos mesmos patamares que a gente tem hoje de produção, com uma área de em torno de 4,5 milhões de hectares. Aí tu tem um efeito da ideia daquele conceito de poupar terra, né? O efeito poupa-terra que a integração lavoura-pecuária pode trazer em nível de propriedade rural, e isso tem um impacto, evidentemente tem um impacto um impacto produtivo e ambiental muito grande, né? Então o Brasil ainda tem uma longa estrada a percorrer, não é à toa que a integração está crescendo tanto em tão pouco tempo, e isso vai fazer com que o Brasil realmente seja uma potência mundial muito mais forte nos próximos anos, aí, em função desse crescimento da integração e desse potencial de expansão desse conceito, dessa filosofia de produção. No próximo vídeo, continuaremos a conversar com o Dr. Felipe Carmona e vamos entender o porquê do aumento da eficiência dos nutrientes que estão no solo sob a ILP. Te espero lá.